Fala aí, Begeeks! Tudo bom com vocês? Bom, galera, estou aqui nesse calor de matar, mas aí gravando o vídeo para vocês. E hoje eu quero mostrar a diferença de dois aparelhos que vão concorrer aí de frente a frente, disputando pelo seu bolso. O Zenfone 3 de 5.2 polegadas e o Moto G5 Plus, recém-lançado e que já está aqui no Brasile Geeks. Não chega a ser um comparativo, porque no comparativo eu teria que ter mais tempo aí para poder testar o Moto G5 Plus, para a gente bater o martelo aí, mas eu vou ter que devolver o Zenfone 3 5.2, infelizmente, então não vai dar tempo aí para fazer algo mais detalhado, então seria mais para mostrar as diferenças, mas tem o seu lado comparativo, vou abrir aplicativo simultaneamente nos dois, mostrar a diferença de performance também. Então, se você está curioso e também está afim aí de comprar um desses dois aparelhos, fique ligado e assista o vídeo. Bom, galera, e aqui estão dois smartphones que irão concorrer diretamente aí pelo seu bolso, o Moto G5 Plus e o Zenfone 3 na versão de 5.2 polegadas. Os dois aí vêm com tela LCD IPS e resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. É interessante que os dois aí têm o mesmo tamanho de tela, mas o Zenfone 3 5.2 é um aparelho menor, graças às suas bordas mais finas. A gente nota bem aqui, ó, colocando os dois lado a lado, e percebe-se que o Moto G5 Plus é um aparelho mais alto. Agora, uma grande coincidência entre os dois é que eles teriam a mesma largura, são 74 mm aqui para os dois aparelhos, e também teriam a mesma espessura, 7,7 mm. O engraçado é que, pelo menos aqui pelo olhar, o Zenfone 3 parece ser um aparelho mais fino, mas realmente percebe-se aqui, comparando com o Zenfone 3, que está sobrando muita borda aqui no Moto G5 Plus, principalmente na versão normal. Na G5 Plus é menos, mas ainda assim as bordas superior e inferior são bastante largas. Claro que o Moto G5 Plus também tem os sensores digitais posicionado na frente, e que, na minha opinião, é uma posição melhor, porque você pode acioná-lo mesmo com o aparelho sobre a mesa. No Zenfone 3 você precisa tirar o aparelho para poder fazer o desbloqueio ou digitar a senha na tela inicial. Em relação ao sensor em si, os dois aí têm modelos bastante rápidos. Olha só, vou clicar nos dois aqui ao mesmo tempo. E notem que os dois aí desbloqueiam praticamente juntos. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma vantagem aqui. Parece que o do Moto G5 Plus está abrindo ainda mais rápido. Um pouquinho mais rápido, mas é a diferença mínima aí. Os dois são bastante rápidos nesse aspecto. Fiquei até surpreso do Moto G5 Plus ter sido mais rápido, porque já achava muito rápido aqui no Zenfone 3. Os dois aparelhos aí têm displays bastante caprichados, são muito bonitos. Fica um pouquinho difícil aqui de mexer com dois aparelhos em uma mão só, mas tá aqui, olha, os dois têm ângulos de visão muito bons. É impressionante como esses aparelhos aí na categoria de intermediários estão com um acabamento nota 10. E falando de acabamento, os dois aí trazem um visual mais sofisticado. No caso do Moto G5 Plus, temos aqui o alumínio na tampa traseira e também nas bordas do aparelho. Enquanto que no Zenfone 3 5.2 temos o vidro na parte traseira e também temos o metal aqui nas bordas. Particularmente, claro que é questão de gosto, mas acho que o consenso é de que o Zenfone 3 5.2 é um aparelho mais bonito e também mais bem acabado. O vidro aqui na parte traseira realmente dá um toque aí de sofisticação ao aparelho. Já o visual do Moto G5 divide um pouquinho as opiniões. Tem pessoas que curtem, tem pessoas que não curtem. Eu particularmente achei que ficou legal, achei que ele ficou mais bonito do que a quarta geração, mas vai muito do gosto de cada um. Mas, no geral, acredito que realmente o Zenfone 3 5.2 é um aparelho mais bonito. Mas os dois me agradaram bastante, tem um visual nota 10. Tanto o Moto G5 Plus quanto o Zenfone 3 5.2 usam bandejas aqui para vocês colocarem os SIM cards e também os cartões de memória. Porém, somente o Moto G5 Plus vem com 3 bandejas, 2 para SIM cards e uma para o cartão de memória. No Zenfone 3 5.2
temos apenas 2 slots, um para o chip principal e o segundo é compartilhado entre um segundo chip ou um cartão de memória, onde você precisa optar qual dos dois deseja usar. Então aqui temos uma vantagem para o Moto G5 Plus. Em relação à câmera, os dois aparelhos têm ótimos sensores. Não dá ainda para falar 100% aqui do Moto G5 Plus em relação ao desempenho da câmera, até porque ele ainda está sendo testado, mas o Zenfone 3 5.2 eu conheço muito bem. No Moto G5 Plus temos aqui um sensor com 12 megapixels. Esse sensor aqui ele possui a tecnologia Dual Pixel, o que melhora a focagem dos objetos. Também tem foco a laser, tem um sensor Dual LED, consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e também em 4K, um excelente sensor, diga-se de passagem. Enquanto que aqui no Zenfone 3 5.2 temos um sensor com 16 megapixels, ele também tem foco a laser, tem aqui um duplo flash de LED, que também está presente no Moto G5 Plus, mas ele também tem um sensor aqui de balanço de branco, que são poucos aparelhos que possuem. Ele também filma em Full HD a 30 e 60 quadros e também grava em 4K. Então temos aqui dois aparelhos que, pelo menos no papel aqui, são ótimos para fotos. Na verdade, o Zenfone 3 5.2 é garantidamente um ótimo aparelho para tirar fotos. Ele só tem um problema nas gravações, você não consegue focar os objetos automaticamente durante as gravações. Deixa eu ver se isso foi resolvido aqui no Android 7.0. Não, o problema continua. Olha só, eu aproximo aqui o objeto, a minha mão, ele não faz a correção do foco. Eu tenho que tocar na tela para que ele faça essa correção. Esse é o único problema que realmente eu vi nessa câmera, que é onde você precisa estar tocando para poder fazer o foco. Enquanto que aqui no Moto G5 Plus, ele tem a focagem automática aqui dos objetos. Você vai afastando, ele vai corrigindo aqui o foco, mas também tem o suporte ao foco por toque. Os dois permitem tirar fotos enquanto você grava. E no caso aqui do Moto G5 Plus, temos como destaque a abertura focal de 1.7. Então na prática você consegue captar mais luz em ambientes com pouca iluminação. Enquanto que no Zenfone 3 a abertura focal é de 2.0. Mas ele traz aqui um modo bem interessante. Tem aqui o modo de cena noturna e tem também o modo de pouca luz, que melhora a qualidade das fotos tiradas em ambientes com pouca iluminação. Então a ASUS ela consegue, de certa forma, minimizar esse problema através do software da câmera, mas claro que no caso uma abertura maior acaba tendo um resultado melhor, já que o próprio hardware faz essa correção. Em relação à câmera frontal, temos um sensor maior aqui no Zenfone 3 de 8 megapixels contra 5 megapixels no Moto G5 Plus. Temos aqui uma ótima qualidade de imagem para as duas câmeras também, e até mesmo o nível de ângulo dos dois aqui parece ser bastante semelhante. Os dois contam com modo para você tirar fotos enquanto você grava, tem aí um modo de embelezamento também, e são câmeras muito boas para selfies. Os dois aí tem um foco fixo também, não dá para você ajustar o foco, mas tem um resultado bastante parecido. A interface dos dois aparelhos são bastante diferentes. No caso do Moto G5 Plus, eles optaram por uma interface mais próxima aí do Android padrão, enquanto que no Zenfone 3 5.2 temos aí a Zen UI, que é uma interface personalizada da ASUS. Elas são diferentes, mas mais uma questão de adaptação. É impressionante como as interfaces ultimamente estão um pouco mais próximas aí do Android padrão. E os dois aí já estão com o Android 7.0. O Moto G5 Plus já saiu com essa versão e o Zenfone 3 5.2 foi atualizado recentemente. Os dois aparelhos vêm nessa versão aqui com 32 GB. O Moto G5 Plus ele só foi lançado nessa versão mesmo com 32 GB. Porém, o Zenfone 3 5.2 saiu com versões com 16 e 32 GB de armazenamento. Essa tem 32, a mesma quantidade, mas existe uma versão com 16 GB de armazenamento. E também essa versão que tem 16 GB de armazenamento vem com apenas 2 GB de memória RAM. No caso, essa aqui a gente está mostrando aqui para vocês tem 3 GB de memória RAM. O Moto G5 Plus vem apenas com 2 GB de memória RAM em todas as versões. Então aqui, nesses dois aparelhos especificamente, temos aqui a mesma quantidade de memória interna, 32 GB, mas
temos 3 GB no Zenfone 3 5.2 e 2 GB no Moto G5 Plus. E é bom lembrar que os dois aí vêm com o mesmo chipset, o Snapdragon 625 da Qualcomm. É um octa-core de 2 GHz e com GPU Adreno 506. Bom, vamos então olhar rapidinho aqui a diferença de performance entre os dois e até é bom para a gente saber aí qual a diferença na prática entre 2 GB e 3 GB de memória RAM. Então vamos aqui abrir alguns aplicativos para a gente poder efetuar um teste rápido. Vamos começar com o Gmail. O Gmail abriu primeiro aqui no Moto G5 Plus, a Play Store. Começou a abrir primeiro no Zenfone 3, mas abriu simultaneamente aí nos dois. O CPU-Z abriu um pouquinho mais rápido no Zenfone 3. O Velamo abriu simultaneamente nos dois, muito rápido inclusive. O Fotos abriu um pouquinho mais rápido no Moto G5. O YouTube abriu um pouquinho mais rápido no Moto G5, mas carregou primeiro aqui no Zenfone 3. O Antutu abriu um pouquinho antes aqui no Moto G. Bom, então já que estamos com o Antutu aberto, vamos aqui fechar todos os aplicativos que estavam ao fundo. Na verdade eu vou fechar tudo porque aí para não contaminar tanto o teste aqui. E vamos ver como é que os dois se comportam aí no benchmark, vamos ver qual que é a pontuação. Vocês viram que o Zenfone 3 5.2 fez 62 mil pontos aí num outro teste. E aqui o resultado no Antutu, vemos que o Zenfone 3 5.2 está com uma pequena vantagem, aqui fez 62.471 contra 61.277. Bom galera, o Moto G5 Plus levou tanto tempo para terminar o teste em relação ao Zenfone 3 5.2 que eu achei até que tinha travado, mas está aqui o resultado. O Zenfone 3 acaba se destacando aí. Acredito que por causa da maior memória RAM, ele acaba conseguindo aí um desempenho de hardware maior. Agora nós vamos ver o jogo Asphalt Extreme rodando nos dois aparelhos, só para vocês terem uma ideia de como é que está a performance nos dois. Ambos estão rodando com nível de detalhes no médio. E aqui vocês estão vendo que a performance está muito boa. Então aqui podemos considerar que os dois aparelhos são muito bons aí para games. Não dá para você rodar no nível de detalhes no máximo, pelo menos em jogos mais pesados. Alguns dá até para você arriscar, mas pode comprometer a fluidez. Mas aqui a gente está vendo aqui, ó, o Asphalt Extreme está rodando com detalhes bem legais, ainda assim com um bom nível de detalhes. E uma coisa que está gerando muita polêmica aqui no Moto G5 Plus é porque ele não possui uma versão com 3 GB de memória RAM. Então vamos ver se realmente a principal prejudicada, que é a multitarefa, ela acontece por causa da memória menor aqui que o Moto G5 Plus possui. Então vou abrir vários aplicativos, deixar aqui em segundo plano e depois vou trocar entre esses aplicativos antigos para a gente ver como é que vai ficar a performance entre eles. Bom, então temos aqui vários aplicativos abertos. Vou acionar a multitarefa nos dois para vocês poderem ver aqui. Vou aqui para o Geekbench 4 e vou alternar rapidamente, como os dois estão com Android 7.0, dá para alternar entre o mais recente. Então aqui, ó, Geekbench 4 e Antutu. A troca está sendo rápida e os aplicativos realmente estavam congelados em segundo plano, porque eles abrem do ponto que eu parei. Agora eu vou pegar a Play Store. Também abriu
do ponto que eu deixei. Isso indica que eles estavam congelados em segundo plano. Vou abrir aqui a Play Store, também agiu dessa forma, mas vou lá para o Gmail. Vamos abrir aqui o Gmail. E olha só, o Gmail também abriu do ponto que parou. Então vocês estão vendo que com 2 GB de memória RAM eu consigo ter um ótimo desempenho de multitarefa, mesmo aplicativos que já estão abertos há algum tempo, abriu do ponto que eu deixei. Então mesmo com 2 GB de memória RAM ainda tenho um bom desempenho aqui, olha só, os dois estão abrindo no mesmo ponto que eu deixei. Vamos aqui abrir o game, o Asphalt Extreme, para ver se ele vai ficar, se estava congelado ou se ele vai recarregar do zero. Aqui vocês veem a diferença entre 2 GB e 3 GB. No caso aqui do Asphalt Extreme, ele ficou congelado em segundo plano no Zenfone 3, que tem 3 GB de memória RAM, enquanto que ele foi recarregado aqui no Moto G5 Plus. Vamos aqui usar de novo a multitarefa. Vamos lá pro Antutu de novo para a gente ver se ele vai ser recarregado ou não. Ó, o Antutu ele continuou congelado em segundo plano mesmo com o game aberto. Então a gente vê aqui que na maioria das situações 2 GB é mais do que o suficiente para você rodar bem os jogos, os aplicativos e até mesmo a multitarefa. Aqui somente com o game aqui, somente com o Asphalt Extreme é que ele acabou tendo que recarregar do zero. O Geekbench aqui já começou a recarregar também. Vejam que aqui já abriu no estado que estava congelado e aqui ele já recarregou. Vamos aqui em outro, Gmail. Olha só, nesses casos ele já começa a carregar, ele não mantém o aplicativo congelado. Vamos voltar lá para o jogo de novo. Cadê onde está o jogo aqui? Ó, nesse caso, ele manteve o jogo congelado em segundo plano nos 2 aparelhos nessa situação. Então aqui vocês estão vendo que mesmo com 2 GB de memória RAM, em certas situações o game fica congelado no ponto que você parou. Porém, à medida que você vai abrindo mais aplicativos, 2 GB de memória RAM não vão conseguir dar conta, ele vai recarregar do zero. Com 3 GB a gente já tem uma situação melhor, mas até mesmo com 3 GB, dependendo da situação, ele vai recarregar também o aplicativo, ou com 4 ou com mais. O YouTube agora já recarregou nos 2 aparelhos. Por aqui vocês podem notar que quanto mais memória RAM, menos você vai ter essa situação de ter que recarregar o app que está em segundo plano. Mas aqui eu estou com uma lista mais extensa, eu estou com um joguinho também rodando em segundo plano, então por isso essa situação acontece com mais frequência. Mas ó, vamos lá na Play Store. Ó, a Play Store continua congelada nos 2. Então memória RAM quanto mais melhor, isso é fato, mas ao contrário do que se acha, 2 GB são suficientes sim para o Moto G5 Plus ter um ótimo desempenho. Bom galera, agora que vocês viram o comparativo, já sabem qual que é a melhor versão para vocês? Bom, eu curti demais os 2 aparelhos, os dois são muito bons, tem um acabamento premium. No caso do G5 Plus, a Lenovo optou pelo metal, enquanto que a Asus optou pelo vidro e pelo metal também nas bordas. Os dois têm telas de ótimo tamanho, que dá uma boa pegada no aparelho. É impressionante como o Zenfone 3 tem um tamanho compacto aí, é um aparelho que se encaixa bem na mão, mas o Moto G5 Plus também é assim. Os dois também trazem ótimas câmeras, são bastante parecidos. Eu acredito que como vantagem do Moto G5 Plus temos a bateria, que tem 3.000 mAh, ela é um pouquinho maior. Em câmera os dois se saíram muito bem também. Os dois aí apresentaram boa performance rodando sistema, rodando games, mas o Zenfone 3 se beneficia de ter mais memória RAM. Então no meu placar ficaria assim: em primeiro, Zenfone 3 5.2 com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, seguido aí de perto pelo Moto G5 Plus com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. E em terceiro lugar, a versão do Zenfone 3 5.2 com 16 GB de RAM e 2 GB de armazenamento. Bom, mas é isso. Gostei demais dos aparelhos. Em breve a gente vai ter mais vídeos aí do Moto G5 Plus. E infelizmente vou me despedindo aqui do Zenfone 3 5.2. Esse é o último vídeo, já que agora, infelizmente, ele vai embora. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o seu like aqui embaixo. Aproveite também, se inscreva no canal do Braziligeeks
Torne-se um Big Geek, você também. Obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!